Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai continuar hoje o vídeo que a gente começa falando sobre regionalização, tá? E a gente vai ver outras características desse assunto. A gente falou que no vídeo anterior que foi uma necessidade que o Brasil se tinha de ter uma interação entre as regiões, né? Porque eles eram chamados de arquipélago, como as pequenas ilhas, cada um no seu canto não tinha essa interação, e isso era muito ruim também, principalmente para a economia. Então foi necessário, né, essa integração entre regiões, por isso era preciso dividir esse território de uma forma, vamos dizer, homogênica, né, e de uma forma que fosse favorável também para esse desenvolvimento. Por isso que a gente vai começar a identificar o porquê foi feito o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque foi justamente o que? Esse estudo que foi preciso fazer dessas regiões, da população, de tudo que envolvia as características do Brasil, para poder se dividir. Como é que a gente vai dividir? Como é que a gente vai chegar a dividir o território? Então, para que isso acontecesse, foi fundado esse instituto, que foi na era Vargas, que isso vem acontecendo em 1938. Tá? Então é justamente isso, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde as pessoas vão lá fazer aquelas pesquisas que tem até hoje. Quando a gente vem falar de questão de política, agora no período eleitoral, se faz muito. Quando a gente vem falar como é que está o desenvolvimento de um país, então vai ser feito esse IBGE, esse estudo, onde vai lá nas casas das famílias e pergunta renda, se tem acesso à educação, à alimentação, quantas pessoas da família, qual é a renda. Então, tudo isso foi se colocando dentro desse instituto para que a gente identificasse o desenvolvimento de cada região, tá bem? Mas, a princípio, ele foi criado justamente para se identificar e se nortear, saber como é que ia ser feita essa divisão territorial do Brasil, tá? Aí, bora lá, que foi justamente na Era Vargas. O que acontece? A primeira divisão, em 1940, vai acontecer o quê? Eles conseguiram dividir. Só que para dividir, primeiro eles vão chamar de regiões naturais. Por quê? Porque eles vão buscar elementos naturais que se identifiquem, que sejam semelhantes daquela região para poder dividir. Então, o que acontece? Quando a gente fala de biomas, como é que a gente forma um bioma? A gente vai pegar características daquela região, não é isso? A mesma coisa aconteceu, por isso que região natural. Então, pegaram elementos, características naturais daquela região, daquele território que eram próximos, para poder se colocar em uma região só, tá bem? Exemplo, Nordeste, pegaram todos, agora a gente sabe os estados direitinho que tem no Nordeste, mas pegaram todas as regiões que tinham essa característica principal, né, naturais, de clima, de vegetação, de desenvolvimento, enfim, colocaram tudo num lugar só. Aí, nessa primeira divisão, foi dividido dessa forma: Norte, Nordeste, Este, Centro e Sul. Depois disso aqui a gente sabe que vai modificar, que não é o real que se tem hoje, mas a primeira divisão foi essa. E justamente por essa necessidade de se separar. Mas qual o objetivo principal dessa regionalização? Eu coloquei aqui, ó, conhecimento do território, né? Conhecimento territorial, porque sabia que se tinha um potencial muito grande, né, no território brasileiro, em todas as suas regiões, mas não se conhecia, então era preciso conhecer, né, a questão do território, buscar recursos naturais. Isso vai influenciar sim na economia, o que cada região está produzindo, o que cada região pode trazer de benefício, pode movimentar a economia. Então, buscar esses recursos naturais também e buscar a particularidade e a potencialização de cada região. Quando a gente fala particularidade, foi o que foi falado no primeiro vídeo, que cada região tem a sua personalidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque cada um tem um jeito diferente, né, no agir, na culinária, na cultura. Então cada um tem a sua particularidade, por isso eu coloquei aqui também individualidade. Isso tudo vai mexer principalmente com a economia, que era o principal objetivo também, e com a sua individualidade. Quando a gente fala, eu sempre dou o exemplo do Nordeste, porque eu acho que das regiões é a região que mais tem essa diversidade de ter a sua personalidade muito própria, o seu individualismo muito próprio. Por quê? A cultura da gente é muito diferente, a culinária, como a gente trata as pessoas, então é muito diferente. E a importância também, todo o processo de industrialização, todo o processo de urbanização que se teve no Brasil, no Nordeste
muito importante nessa questão. A questão sul foi muito importante porque a maioria da industrialização foi desenvolvida lá, mas quando a gente vai ver a questão cultural, como eles se comportam, como eles veem as coisas, a gente vê que é totalmente diferente. Então são 5 regiões que a gente tem hoje no Brasil que parecem 5 países totalmente diferentes, porque tem características naturais, por isso que é chamado de região natural a princípio, que são esses elementos, essas características, essa individualidade. Então, o primeiro objetivo da regionalização era isso. Eu preciso conhecer meu território, eu preciso saber quais os recursos que tem nesses territórios para que eu possa explorar, para que eu possa desenvolver a economia do país. E eu preciso também conhecer as suas particularidades, né? O que eles têm de diferente de uma região para outra, as suas potências, o que eles conseguem, o que cada região tem que é forte, que consegue se destacar, vamos dizer assim. Não só na questão econômica, mas em todas as outras questões. Hoje a gente sabe que com essa integração, com essa globalização, tudo dentro de uma região, tudo dentro de um país vai ser, sim, importante para a movimentação da economia. Hoje, quando a gente fala de uma questão cultural, de festas típicas de cada região, isso vai envolver também a economia, vai envolver o país. Então, tudo isso era necessário. Então, para um presidente, no caso aqui de Vargas, né, na sua época, ele precisou saber disso. Eu preciso entender, eu preciso saber o que está acontecendo no país, o que cada região tem, essa interação, né, como eu falei, a princípio também, para tentar diminuir essa desigualdade, mas a gente vai ver que com o processo de toda essa divisão, o que aconteceu foi ao contrário, acabou que algumas regiões acabaram ficando mais desiguais do que a outra na questão social e de desenvolvimento, mas isso a gente vai ver mais à frente. Mas a princípio era isso, ele precisava conhecer o território dele, o território no caso do Brasil, ele precisava saber o que cada região tinha, que pudesse servir de recursos naturais, de movimentação para a economia, e saber também conhecer a particularidade de cada um, porque é como qualquer outra coisa que você fazer um trabalho, você começa a trabalhar no lugar, você sabe que você vai fazer uma função, mas você tem que ter uma noção de quem trabalha, qual é a função que você vai exercer ali, para que você possa movimentar aquilo da melhor forma possível. Então, na questão do presidente naquela época, quando ele vem criar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, era isso. Eu preciso de um estudo, eu preciso saber de toda a movimentação para saber como é que eu vou organizar, como eu vou administrar, tá bem? Então, para que vocês entendam de forma melhor, estou trazendo essa forma mais ilustrativa para que vocês entendam. Era uma questão administrativa, vamos dizer assim, a princípio, né? Eu preciso conhecer o território, eu preciso saber o que eles têm de recursos, de elementos naturais, de tudo que se tem, tudo que eu posso explorar do país, né, para desenvolver, para melhorar a vida populacional, a questão econômica e social também, mas eu preciso saber. Então, para isso, eu preciso estudar essas regiões e dividi-las direitinho para que se tenha essa interação. Porque quando se tinha essa divisão, era tudo muito misturado, entre aspas, mas era cada um no seu mundinho, por isso que era chamado, lembra, de arquipélago ou ilhas, porque era cada um no seu mundinho, ninguém interagia. Então, com essa divisão, essa junção para que se tenha essa interação, foi quando começa a fazer a movimentação na questão da economia, principalmente, tá bem? Então, a princípio desse vídeo hoje é isso, a gente entender qual foi o objetivo do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que se tem até hoje, como foi feita essa primeira divisão, né, as regiões aqui, que Norte, Nordeste, Sul, se permaneceram as mesmas que são hoje, mas esse Este e Centro a gente vai ver que vai ter uma modificaçãozinha à frente. E a princípio foi chamado de região natural, esse termo era usado por quê? Porque eles perceberam que, pegando elementos que fossem semelhantes de regiões próximas, para poder definir uma região. Então, o Nordeste pegou todos os estados que tinham essas características, essas semelhanças climáticas, vegetal, de população, de tudo, e fez uma única região, tá bem? Aí, com tudo isso, quando a gente vem falar de regionalidade, a gente vai trazer também o individualismo de cada região. Isso aqui é muito importante, tá? Então, é isso. A gente entender que essa regionalidade é esse individual que cada região vai trazer. Por isso que no outro vídeo a gente falou sobre a questão de, parece que é um Brasil, existe um Brasil dentro de vários Brasis dentro de um Brasil só.
né? É como se fosse cada país diferente, cada região fosse um país diferente dentro do mesmo país. Por quê? Por conta dessa diferenciação de costumes, de cultura, de tudo que se tem de uma região para outra. Tá bem? Mas isso foi muito importante nessa época, essa divisão, para que se entendesse um pouco como é que estava e principalmente para que se desenvolvesse a economia e tudo o que vai estar envolto dela, como a questão social e política também, certo? Então, qualquer dúvida, como eu sempre falo, no próximo vídeo, essa parte está entre a página 120 e 121, tá bem? Qualquer coisa é só perguntar e até o próximo vídeo. Tchau.